O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando para a celebração do Natal e, como já sabemos, este período de advento é uma chamada contínua, através da liturgia da palavra, à conversão. Mas ao mesmo tempo que é um convite à conversão, essa palavra é também de encorajamento, de incentivo. Sobretudo, as palavras do profeta Isaías que estamos lendo nestes dias do Antigo Testamento. A leitura que nós ouvimos hoje de Isaías é no contexto do exílio da Babilônia. O povo se encontra na Babilônia, onde foi levado como escravo o povo de Deus. E estas palavras de Isaías são daquele trecho chamado de Livro da Consolação do profeta Isaías, que foi escrito justamente nesse período em que o povo se encontrava no exílio. E as palavras do profeta, que são palavra de Deus para aquele povo, diz: não temas, eu te ajudarei, não tenhas medo, pobre verme. São palavras consoladoras de um Deus que afirma que jamais abandonará os seus filhos. Este povo que se encontra no exílio, que se encontra no desterro, é comparado como um verme. Isto para dizer a sua fragilidade, a sua pequenez. Um povo explorado, um povo pisoteado, um povo perdido no meio dos povos pagãos na terra da Babilônia. Mas Deus assegura a este povo a sua proteção, o seu carinho, que Ele toma este povo pela mão, Ele o conduz, Ele não abandona. Por isso, este povo pode confiar. Não pode confiar, claro, nos homens, porque os homens, na verdade, não querem o seu bem, não têm amor por este povo, o explora, mas deve confiar no Senhor seu Deus, porque Deus permanece fiel ao seu projeto de bem para este povo. Portanto, Deus é um Deus que
cuida com carinho, com atenção, com desvelo de pai e, se quisermos, de mãe. Não temas, eu te ajudarei, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão. É preciso que nós silenciemos em algum momento, leiamos esta palavra. Quantas pessoas que às vezes se encontram como que abandonadas, desamparadas, se sentem insignificantes, que não encontram apoio de ninguém, nem mesmo dos parentes. Pois bem, neste momento é necessário que nós tenhamos aquela certeza de que Deus cuida de nós. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. São palavras de Deus para nós. Deus cuida de nós, mais do que o nosso pai ou a nossa mãe possa cuidar de nós. Esta confiança que deve levar a nossa vida adiante, esta confiança no Senhor que deve nos dar a força para irmos adiante em todas as circunstâncias. Deus não nos abandona, Deus cuida de nós. Diz ainda que pobres e necessitados procuram água, mas não há, estão com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei, não os abandonarei. Estão com a língua seca. Querem água, mas não existe água. Água que é a necessidade primária para todos nós. Pois bem, esta sede da qual se fala é a sede mesmo física de água, mas também representa todas aquelas ansiedades, todos os nossos desejos, todas as nossas carências, e que só Deus pode, de fato, saciar. Neste mundo, nós recebemos muitas coisas, oferece muitas e muitas coisas para nós, mas não é capaz de saciar plenamente o desejo do homem, desejo da mulher, o desejo do ser humano de realização plena. Este desejo que está entre nós de algo mais, que o dinheiro não é capaz de dar, que as pessoas não são capazes de dar. Enfim, nós temos sempre uma sede, o desejo de coisas superiores, de coisas eternas. E isto só Deus nos pode dar. Devemos alimentar dentro de nós esse desejo, que é um desejo de Deus, porque só Ele é a plenitude da vida, só Ele pode nos dar tudo aquilo que o nosso ser busca ansiosamente. Pois Deus promete então saciar o seu povo de água, promete dar a seu povo tudo aquilo que é necessário para que seja feliz. Portanto, devemos buscar em Deus a nossa felicidade. Nós buscamos as coisas deste mundo e as coisas que servem para nós, que são necessárias para a nossa vida, devemos sim buscá-las. Porém, não esqueçamos que existe algo mais importante além desta vida, que é a vida eterna. E nós a conseguimos também nos empenhando já aqui e agora neste mundo.
buscando a justiça, buscando a paz, a solidariedade, a comunhão com os irmãos. E nós já antecipamos esses bens eternos através da palavra de Deus, que nos dá paz, nos dá alegria, fortalece o nosso espírito, nos leva a confiar mais em Deus. Nós recebemos através dos sacramentos da Eucaristia, que é o próprio Jesus que nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Nós recebemos esses bens através de todos os sacramentos. O sacramento da reconciliação, que nos reconcilia com Deus e com os irmãos, que nos livra, nos liberta do pecado. Portanto, Deus coloca tudo à nossa disposição. Depende somente de nós querermos aceitar, buscar esses bens celestes, para saciar esse nosso desejo de eternidade, de coisas maiores, superiores, e não fiquemos somente apegados a coisas deste mundo. Somos pobres, necessitados, precisamos da luz do Senhor. Só Ele pode iluminar o nosso caminho. Confiemos então neste Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro, para que este encontro com Ele seja um encontro feliz, um encontro de alegria. E para preparar o povo para receber o Messias, vem João Batista. João Batista é enviado para preparar os caminhos do Senhor. E Jesus faz o elogio a João Batista, dizendo: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. João Batista é grande, é importante, foi escolhido pelo Senhor para anunciar a vinda do Messias. João é considerado o último dos profetas. Os outros profetas anunciaram a vinda do Messias, o cumprimento das promessas de Deus que seriam realizadas. João Batista, porém, não só anuncia a vinda do Messias, mas ele o aponta para as pessoas. Ele consegue ver o Messias. Por isso, pôde dizer às pessoas e aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, é Ele que deveria vir. Agora é necessário que eu desapareça, que eu diminua e que Ele cresça. João Batista, portanto, recebe esta grande graça de poder encontrar o Senhor Jesus. Eis a grandeza de João Batista, que pôde contemplar com os seus olhos humanos o próprio Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto é, todos aqueles que na humildade, todos aqueles que na obediência se colocam a serviço do reino, que procuram praticar a justiça, procuram implantar o reino dos céus, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua fidelidade. Quem se faz pequeno no reino, quem se faz pequeno será o maior. Porque o reino de Deus, como Jesus nos exortou, não é o reino dos grandes, não é o reino para aqueles que dominam,
mas é o reino daqueles que servem, daqueles que amam, daqueles que procuram somente o bem do próximo. E receberão, aqueles que assim se dedicam, o prêmio do próprio Deus, o reino dos céus. O reino dos céus que é já presente aqui, neste mundo, nas pessoas que cuidam dos seus irmãos. E Jesus diz ainda que desde o dia de João Batista até agora o reino de Deus sofre violência. A violência, isto é, tudo aquilo que se opõe a este reino. O próprio Jesus sofreu violência, perseguição. O próprio João Batista foi morto por falar a verdade. Os discípulos de Jesus o foram também perseguidos e mortos. A igreja, ao longo da sua história, foi sempre perseguida e compreendida. A igreja, nos dias de hoje, sofre violência. Os cristãos sofrem violência, são mortos também hoje. Mas Jesus diz que só os violentos o conquistam. Só os violentos conquistam o reino dos céus. Os violentos não consigo mesmos. Aliás, os violentos não contra os outros, mas aqueles que são violentos contra si mesmos, isto é, aqueles que são capazes de dominar a si mesmos, os seus instintos, os seus desejos maus, tenebrosos, que são capazes de dominar os instintos do pecado que está em si. Violentos com si mesmo, para não ser violento com os outros. Porque quando nós não conseguimos dominar a nós mesmos, nós nos tornamos pessoas que queremos dominar os outros, subjugar os outros a nós. Cometemos violência contra o próximo e precisamos ser violentos contra as nossas atitudes. Aquilo que em nós é mal, aquilo que em nós é contrário àquilo que Deus pede de cada um de nós. Ser violento consigo mesmo, ser violento para conquistar a paz, para construir o reino de Deus, para ser bom com os irmãos. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos esta palavra, que é uma palavra, como já disse, que nos convida à conversão, a mudar de atitude, de procurar o caminho que nos conduz para o Senhor, mas ao mesmo tempo é um convite à confiança, a encontrarmos a alegria. A conversão que nós fazemos não é para nos deixar tristes, mas ao contrário, é para nos trazer alegria. Porque a conversão que nos faz viver segundo a vontade do Senhor, nos encontrarmos com Ele. E este encontro com Jesus deve ser sempre um encontro alegre, porque nele nós encontramos a salvação, o sentido da nossa vida, tudo aquilo que nós buscamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.